Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui na nossa terceira edição do Talk Show. Eu vou contar para todo mundo esse Talk Show que nós temos utilizado para ouvir e contar através dele alguns testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas ao começar a caminhar com Cristo, conforme o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E de fato esse é o projeto de Deus para mim e para você, é trazer uma novidade de vida para nós. E hoje eu estou aqui com o meu brother Gustavo Rangel, que vai contar Tamo junto. um pouco do seu testemunho pra gente. Amém. E eu acredito que eu e você seremos abençoados através do testemunho do Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Satisfação imensa estar aqui. Já estava contando para ver quantas edições ia demorar para chegar a minha vez. Né? Aí fiquei com a medalha de bronze, tá bom. Tá tranquilo. Foi na terceira, né? Foi a terceira. Muito bem. E, homem de Deus, eu acredito que você tem um testemunho também edificante, né? Como cada pessoa que tem passado aqui pelo Talk Show. Tem. E o propósito desse Talk Show é de fato nós ouvirmos, né? A partir de mim, como cada pessoa que nos acompanha através desse projeto, para que a gente possa, de fato, continuar entendendo, né? O poder transformador do Evangelho. Sim. Amém? Amém. Que eu gostaria que você ficasse bem à vontade para contar um pouco aí do seu testemunho para a gente. É bem verdade que é um testemunho resumido, né? Sim. Porque ao longo aí de muitos anos, a gente vai vivendo muitas experiências, tanto fora de Cristo, como na pessoa de Cristo, né? Gustavo, conta pra gente aí como e quando o Gustavo conheceu a Cristo. Verdadeiramente, né? Porque a gente ouve falar de Jesus Cristo até sem querer, né? Minha família, ela é católica não praticante. A gente nasceu num berço católico, assim, acredito como várias, né? E eu não ia para missa, para igreja, essas coisas, a gente não tinha esse hábito de orar, de rezar, de nada. Eu conhecia os termos, fiz a catequese, mas fiz por imposição. Teve um tempo da minha vida, ali entre os 18 e 22 anos, que eu tive aquela liberdade de pensamento, de expressão, e eu cheguei até a me autodenominar ateu, não acreditava na existência de Deus, acreditava que era uma energia, que tudo era feito de energia. Aí, daquele momento, eu não acreditava, vim para Marabá, aí que vai fazer parte do meu testemunho, mas foi um convite da Wélida. A Wélida tinha uma amiga dela que convidou ela. A Wélida é minha esposa, linda, maravilhosa. Meu amor, beijo, te amo, viu? Mas ela tinha uma amiga que chamou ela, na época a gente não era casado, né? E ela foi convidada para ir para a Igreja Batista, a Igreja Batista Nacional na Cidade Nova. E a gente foi, a gente não estava bem, para variar, né? Porque a gente teve um tempo muito atribulado. E a gente foi convidado para lá e a gente foi e gostou. No primeiro dia, ela já me apresentou um amigo que eu tenho até hoje, que foi o meu primeiro líder, o meu grande amigo Marlão, meu instrutor de beach tênis, o meu amigo para todas as horas, virou um grande amigo meu e foi o meu primeiro mentor. Ele me chamou na mesma noite, já colocou eu no cantinho lá, quem é você, o que que você faz, o que que você quer. E ele falou, pois vamos andar comigo. E pronto, andei com ele, foram anos maravilhosos. Glória a Deus. 1 ou 2 anos maravilhosos. Eu tive muita facilidade na igreja, a Wélida nem tanto. E ele foi a pessoa que realmente... Sendo que a Wélida foi o canal, né? Ela que me levou para o local. Foi o primeiro canal, mas aí teve esse discipulador, né? Isso, é assim, o que eu vejo hoje é que a gente tenta não fazer errado, né? Dessa forma, quando a gente tem uma pessoa nova que tá chegando pra gente, o cuidado que a gente tem que ter com o casal. Eu fui muito bem recebido numa igreja que ela foi convidada. Ela não foi tão bem recebida, entendeu? Então, para ela foi uma adaptação muito difícil lá. Eu lembro que eu lutava para ficar lá e ela lutava para sair de lá. Para procurar algum lugar para se encaixar que ela não melhor. Ficava bem. A igreja que eu estava, com todo respeito a ela, que é uma igreja legal, eu gosto dela,
mas ela tinha algumas restrições de homens não poder cumprimentar as mulheres com... Sim. Era só um oi, sabe? Cada igreja tem a sua... suas questões, né? Suas questões. E eu sentia aquilo muito deselegante. Às vezes ela estava do meu lado, um irmão vinha, me cumprimentava, falava comigo e saía. Sim. Nem um boa noite. Eu acredito que também não era o problema da igreja, alguns irmãos também que tinha isso, né? Não tô criticando lá porque é uma igreja que eu amo, gosto muito dela. Foi o seu berço, né? Foi o meu berço, foi onde me deu o meu entendimento, o meu lado bereano, o meu lado de amar a Bíblia. Eu sempre amei a palavra de Deus. Eu amei a palavra de Deus antes mesmo de amar a Deus. Eu gostava da Bíblia até antes de ser evangélico. Isso é muito bom. Eu sempre gostei. Eu tinha um amigo meu que foi meu sócio e ele entendia muito da Bíblia. Eu falava, você é crente? Ele falou, não sou, nunca fui. Ele era mal católico, mas ele engoliu a Bíblia. Bom. Muito bom. E eu achava mágico ficar conversando com ele sobre ele. Gustavo, você usou um termo muito interessante que é o bereano, né? Fala para a turma aí o que é esse bereano. O crente bereano, a gente acredita muito, a Igreja Batista ela é conhecida muito sobre ser pautada em cima da palavra. Então, tudo que a gente ouve sobre Deus, a favor de Deus, ou contra Deus, ou qualquer outro conselho que a gente tenha, a gente vai para a Bíblia. A gente vai ler na Bíblia, conferir. Não interessa a pessoa que seja. Pode ser Charles Spurgeon, Benny Hinn, Carlos Santos, a gente vai ouvir. Se a gente tiver conhecimento, a gente, isso é legal, isso é bênção. Não tinha enxergado dessa maneira que ele trouxe à luz essa palavra, mas tem coisas que a gente não conhece. Então, na bereana é nada mais isso, confiar primeiro na palavra do que na palavra de qualquer pessoa. Que maravilha. Falamos aí do canal, né, que foi a Welly, da sua esposa. E nem toquei no nome do Marlon Martins. Falei a pessoa, dei todo o negócio, esqueci até de tocar no nome dele, queria até, se possível, mandar um beijo pra ele aqui. Meu irmão, te amo, viu? Isso é muito importante pra mim. Ele até me mandou um vídeo esses dias, né, de amizade, dizendo que eu sempre posso contar com ele. Eu falei pra ele também que ele sempre pode contar comigo. Então, Gustavo, vamos entender aqui, a turma de casa, facilitar também. Então, o Gustavo, praticamente até os meados de 20 anos, caminhou ali no catolicismo. Aí, próximo aos 20, entrou aí esse ceticismo, né? Sim. Não acredito. Aí, ao chegar em Marabá... Não, daí com 30 anos. Com 30 anos, começou a se inclinar para a palavra, para o evangelho. Porque até dos 22 até os 30... Eu não me preocupei com isso, com a palavra, com Deus, em momento nenhum. Não, infelizmente, ele não fez parte da minha vida nessa época. Fazia ele para mim, mas não eu para ele, né? Sim. Aí só depois que aí eu venho a conhecer a Nova Aliança. Que hoje você que hoje é a nossa igreja. A igreja do seu coração. Eu ia falar que era minha igreja, né? Minha igreja. Gustavo, e nessa caminhada, nesse meio termo, né, da vida do Gustavo aí, que houve algumas páginas, né? Sim. O Gustavo, ele foi aquele cara do mundão mesmo, mergulhado aí uma vida de pecados. Como conta pra gente aí, como era o Gustavo fora de Cristo, de que pecados o Gustavo foi liberto ao conhecer Jesus? Conta pra gente. Graças a Deus, eu vi até o testemunho da... meu Deus, me perdoe, eu não gosto de não dar o crédito ao nome, mas é a pastora, a esposa do pastor Marcos Paulo. Pastora Vilma? Vilma. Sim. Ela conta um testemunho que eu achei muito bacana, né? Que ela foi criada num lar muito gostoso, muito abençoado. E ela não viveu determinadas coisas que a grande maioria do mundo vive. Uhum. Eu comecei como DJ, trabalhava em Foz do Iguaçu como DJ, e lá... Lembrando, né, que você falou agora há pouco, e chegou em Marabá, então você veio de Foz do Iguaçu. Sim, vim de Foz do Iguaçu. Lá eu comecei trabalhei com informática e como DJ. Trabalhava no Paraguai com técnica informática e de noite como DJ. E a profissão do DJ deu certo, eu comecei a ter algum certo relevância na cidade, foi bacana, um tempo que eu gostava muito. E era um tempo muito propício a fazer coisa errada. Mas assim, graças a Deus... Muita festa, né? Muita balada. Eu vivia de festas. Então, de quinta a domingo era agenda cheia. Sim. Cheguei a passar 30 dias trabalhando em Camboriú, em outras cidades, lá perto trabalhando. 30 dias corridos. Sim. Então assim, mas eu sempre
amei a música. Eu até tento explicar isso para as pessoas, que eu não gostava da festa, eu não gostava de estar lá na parte de baixo, Sim. dançando, namorando. Daquela folia pecaminosa de não ser cachaça. DJ. Se eu não fosse o DJ, eu não queria estar lá. Sim. Então, como eu era o DJ, eu gostava de estar lá. Então você encarava mais como profissão mesmo, Profissão, né? eu levava a sério. Então eu não bebia. Quando eu estava trabalhando, é outro pecado que, graças a Deus, eu não tive, foi o da bebida. Sim. Nunca tive problema com bebida. Foz do Iguaçu é uma cidade de fronteira com 2 países, então a droga é muito fácil, que a gente se espanta, mas lá é normal. E assim, acesso era a qualquer momento, mas eu não tive curiosidade. Nem cigarro normal eu nunca encostei na boca. Graças a Deus, eu não conheço. Só Glória. Coca-Cola, que é muito bom. Rapaz, tá até fazendo mídia aí. E naquela época era isso. Mas aí, foi isso. De lá pra cá, né? O Gustavo até me perdi um pouquinho no raciocínio, mas como DJ, e vim pra cá. Foi o final do trabalho como DJ que foi meio traumatizante. Foi quando eu vim pra cá. Na verdade, antes de vir pra cá, meus avós faleceram. Meu avô faleceu, foi muito ruim. Meu avô, só para entender o conceito, eu não fui criado com pai e mãe. Desde os 2 anos de idade, eu fui criado com com a minha avó e com meu avô. Sim. Então, eles eram a minha referência de pai e mãe, me criaram. Tudo, o dia das mães era para minha avó, o dia dos pais era para meu avô. E eles que fizeram todo o caráter do que eu sou. E nisso, meu avô faleceu. Foi muito doloroso, muito difícil. Eu nunca tinha perdido alguém. Eu sabia que um dia eu perderia pai e mãe, mas eu ainda era, na minha opinião, muito novo para isso. E 6 meses depois, minha avó faleceu. Muito próximo, né? É muito próximo. E eu não até aquele momento, 21, 22 anos, eu nunca tinha pago uma conta de energia, de luz. Uhum. O dinheiro que eu tinha, minha avó deixava que eu gastasse para mim. Sim. Ela nunca exigiu nada. A única coisa que eu ainda reclamo da criação era isso, que eu acho que ela poderia ser mais incisiva mais comigo. forte, Tem que né? trabalhar, você tem que largar esse negócio de DJ. Quer ter isso como profissão, mas vai trabalhar durante o dia. Uhum. Seus estudos. Eu parei meus estudos no 2º grau. Sim. Eu sou PhD em 2º grau, porque eu fiz 3 vezes o 1º ano, 2 vezes o 2º ano, Eita. entendeu? Então eu decorei tudinho. Então assim, isso me atrasou muito a minha vida. E quando eles faleceram, doeu muito eu não ter condições de ajudá-los. Eu não consegui pagar o caixão, eu não consegui comprar um jazido, eu não consegui comprar uma coroa de flores. E eu via que aquele mundo que eu estava da música, do DJ, era muito bom. Eu tinha como eu falei, uma certa fama, conhecimento, mas eu não tinha dinheiro. E aquilo para mim naquele momento startou. A vida não é só isso. Eu preciso de recursos financeiros para mim ajudar meu avô, minha avó. Foi muito ruim. Eu ouvi das pessoas que eu não tinha condição de arrumar, trabalha, é um desocupado, só trabalha de noite. Então, a sua situação como DJ na época era mais um hobby, né? Sim. Eu levava como profissão, mas assim, eu gostava de fazer aquilo. Então, o que me traumatizou foi nesse momento que eu vim para Marabá. Sim. E vindo para Marabá, é uma viagem de 3 dias de ônibus. De lá para cá. De lá para cá. Eu não tinha condições financeiras de pagar um caixão para o meu avô e para minha avó, quanto mais uma passagem para cá. Aérea, né? Vim de ônibus, né? 3 dias de ônibus, e nesse meio tempo eu prometi que eu nunca mais mexeria com isso na minha vida. Uhum. Que esse negócio de DJ, pra mim, estava enterrado em Foz do Iguaçu. Tudo que eu fazia lá, eu enterrei lá e vim pra cá pra me tornar uma outra pessoa. Buscar um novo horizonte. Novo, né? Um novo horizonte. E chegando aqui, não foi bom, acho que eu já comentei um pouco, mas para a gente entender um pouquinho se ficou gravado, eu vim pra cá porque meu pai disse que me ajudaria. Meu pai me levou pro mato para extrair madeira. Uhum. Um cara de Foz do Iguaçu, que vivia em Balneário Camboriú, entra na floresta amazônica para extrair madeira. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Que algo novo, né? Que algo novo que eu vim buscar. Que realidade, né? Eu já conhecia Marabá, sempre gostei muito de Marabá. Eu gostei muito do pé no chão, das brincadeiras aqui, coisa que a gente não tem muito pra lá. Lá é o videogame, aqui é a peteca que eu aprendi, que a peteca aqui é a bolinha de gude, né? E vim pra cá, e esse também não foi um lugar bom, assim, não foi um momento bom. Eu sofri muito para me adaptar aqui, eu e meu pai não se dava muito bem, a gente até
se amava, mas meu pai tinha problemas com minha mãe e fez outra família aqui e a gente acabou não se dando muito bem durante esse tempo. E a gente, hoje, mais pra frente, eu fui descobrir. Eu fui encarei alguns psicólogos, né, algumas pessoas, e a gente entendeu que era uma maldição hereditária que existia na minha vida. E meu pai descontava em mim esse problema do relacionamento dele com minha mãe, que não foi bom para ele. E hoje eu entendo. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito mal tratado por ele. Um momento que ficou muito gravado na minha vida, que eu digo que foi uma coisa que virou a chave do Gustavo. Eu estava no mato, né, com ele, com o pessoal lá, e tirando madeira do solo. Aí tirava a madeira, derrubava a árvore, colocava ela em troncos. E tinha um tronco lá de 1,5 metro de altura, mais ou menos, de sei lá quanto de rodo, que eu fui descobrir como é que cubava a madeira. E ele me pediu para me tirar esse negócio e colocar no lado de lá. Eu não dei conta. Aí quando eu não dei conta, meu pai veio com palavras feias para mim. Ah, você é um viadinho, você é um frutinha, você é uma bicha mesmo, não sei o quê. E os outros homens que estavam lá, né, tudo pessoas assim fortes, e começaram a rir de mim, aquilo eu comecei a chorar, fiquei muito mal. A situação entre vocês já era delicada. Já era ruim, pois é, e assim, isso me machucou muito, porque eu fazia aquilo por causa dele, eu não fazia por mim. Você estava tentando se aproximar, né? Eu não era um lugar que eu queria ficar, não era onde eu queria estar. Eu queria estar com ele, estar com meu pai, mas aquilo lá me machucou muito. Foi o dia que eu falei para ele, eu não vou mais voltar para o mato. Ah, mas você vai ficar aqui, você vai ter que se virar sozinho. Eu falei, pois eu vou. Daí ele falou, não, pois então você vai embora. Eu falei, pois eu vou. Me leve até Marabá. É uma chácara que fica 12 quilômetros daqui, no sentido de Itupiranga. E ele não quis me levar. Aí eu peguei minha mochila, coloquei as coisas, eu falei, pai, eu tô indo. Aí ele falou, não, pode ir. Aí eu peguei e vim a pé. Vim a pé do quilômetro 12 até chegar ali no quilômetro 8. Isso já era mais ou menos meio-dia. Cheguei lá e eu estava muito cansado, eu nunca tinha andado, era 4 quilômetros, com a mochila cheia de roupa nas costas. E eu parei lá e estava acontecendo uma missa numa casinha lá, e eu pedi para um padre para ele me dar uma carona até na Velha Marabá, que eu iria pedir emprego, que nem desenho animado. Eu ia ir de porta em porta, pedindo emprego, que abrisse para mim, eu queria trabalhar. E ele falou, você espera eu terminar a missa aqui que eu lhe levo lá. Eu, ok, fiquei do lado de fora, nem fui assistir a missa. E ele me levou, conversei um pouquinho com ele, ele me levou na Velha Marabá. E lá na Velha Marabá, até hoje, tem a Eletromáquinas, que é uma das primeiras empresas do lado esquerdo, lá da entrada de Marabá. Cheguei lá, tinha um amigo meu, Jeová, ele falou, Gustavo, vai lá e conversa com o seu Paulo. Ele tem um emprego para você. Aí ele foi lá conversar com o seu Paulo, até já faleceu o seu Paulo. Ele falou, Gustavo, você sabe instalar sistema? Falei, sei. Você sabe mexer no CompuFur, que era o nome de um programa lá que a gente usava? Sim. Você sabe mexer nele? Você entende tudo ele? Sim, eu não sabia. Mas eu sabia que tinha um manual dentro dele. Eu falei, não, eu nunca fui burro, não vai ser agora que eu vou ser burro. Eu falei, não, então eu sei fazer tudo. Você viaja? Eu viajo, vindo Foz do Iguaçu pra cá, o que é uma viagem pra mim, né? Você vai pra Pacajá, ok, não sei o que é Pacajá, mas tô junto, vamos lá. Você pode ir hoje? Eu falei, foi o melhor momento da minha vida. Já arrumei um emprego, já arrumei onde ficar, já ia ficar num hotel, já ia começar a trabalhar. Eu não tinha, até o momento eu não tinha casa, não tinha nada. Uma luz. Foi aí que eu conheci aquele primeiro ônibus da Transbrasiliana, que o primeiro degrau dele, acho que tem 1 metro do solo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Que não tinha banheiro dentro do ônibus. Para quem vinha de fora... Era praticamente um coletivo. Eu não entendia como isso funcionava. Eu falei, isso é possível, um negócio desse? E eu fui, não tinha ar-condicionado. Naquela época, Pacajá não tinha asfalto, daqui até Pacajá. Então você imagina a situação no ônibus, sem banheiro. Uma viagem de 6, 8 horas, que acho que é daqui para Pacajá. Entendeu? Num ônibus super mal confortável. Eu chorava e falava, por que a senhora morreu, minha avó? Por que vocês foram embora? A lembrança olha o que vocês fizeram comigo, olha onde é que eu tô. Eu chorava e o ônibus parava no meio do nada, o pessoal descer e fazer as necessidades. No meio do nada, eu falei, mentira,
Mentira, eu morri, aconteceu alguma coisa, eu não tô mais vivo. Eu falei, não é possível isso, e era. E aquilo para mim me traumatizou tanto. Quando eu cheguei lá na cliente no Pacajá, ela chegou para mim e falou, e aí, Gustavo, como é que foi a viagem? Você tá chorando? Eu falei, não. Quando eu olhei a minha cara, ela estava tão amarela de pó daquela placa, e onde a lágrima desceu, ela ficou aquele pó mais escuro. Ficou aquela marca da lágrima escondida, sabe? Quando eu olhei, eu falei, não foi não. Daí eu limpei o rosto, né? E saiu aquele pó laranjado da minha cara. E eu conheci essa família. Essa família que até esses dias eu falei, eu preciso visitar essa família de novo, que é um casal crente, evangélico, lá em Pacajá. E agora a estrada tá melhor, né? Pois não, eu tô doido pra ir lá visitar eles, porque eu fiquei sabendo que eles ainda estão bem, estão vivos. Que bom. E eles são um casal crente, era pra mim ficar lá, 3 dias, eu fiquei lá 45 dias. Eles falaram, Gustavo, eu vou pagar a tua diária lá no São Paulo, que eu tava contratado por ele, né? Sim. E eu vou lhe pagar por fora para você ensinar mais da gente aqui no programa. Uhum. E aí eu fui ensinando para ele, eu dormia lá na casa dele, eu fui ver o iogurte natural que faziam aqui, falei, olha, que aquele iogurte que é feito com um pouquinho do iogurte velho, coloca no leite novo, ele coalha, faz um novo, uma delícia. Toda manhã acordava e fazia uma oração, agradecia a Deus. Meio-dia oração e agradecer, e eu não era evangélico, e esse casal foi o que me deu pontapé. Eu cheguei, quando eu voltei de lá, né, 45 dias de Marabá, eu falei, é isso que eu quero ser na minha vida, eu quero trabalhar com isso, eu quero instalar sistema no pessoal, eu quero ir. Então abriu esse leque, né? É lá que eu até aquele momento não tinha pensado em vender sistemas de automação comercial. Queria mexer com informática, com alguma coisa, mas não tinha ainda um horizonte. A tua vida na programação, na informática, começou eles com essa oportunidade que abriu aqui em Marabá, a ida para Pacajá. Isso. E eles me mostraram esse mundo, eu falei, olha, esse mundo é muito bom. Na época, o salário mínimo era R$800, eu ganhava meio salário mínimo, R$400. Uhum. Mais ou menos isso, era 800, eu ganhava 400 com o São Paulo, meio salário mínimo, por 3 meses. Eu voltei de Pacajá com R$2.500 só desse casal. Sim. De diárias que eles me pagaram, de que eles me ajudaram, tudinho. Então, hoje, eu tinha voltado com R$10 mil, sabe? 15 mil reais, se fosse hoje. Então, assim, aquilo abriu a minha mente de tal forma que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero trabalhar. E a partir dali, eu comecei a trabalhar com eletromáquinas, em São Paulo, e aí eu fui gostando, e não queria mais largar isso não, e fiquei lá com ele até hoje. E hoje você trabalha com isso, né? Tem a sua empresa. Isso. Então, assim, daí, nesse momento, começou a surgir a Composoft, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Inclusive, vai estar passando aí o rodapé, o Instagram da Composoft, para você acompanhar aí, conhecer o trabalho desse homem de Deus. Gustavo, nosso tempo já está quase finalizando, né? Conta pra gente como finalizou a sua história com seu pai, né? Ela ficou aí no meio termo aí da situação de vocês. Eu acredito que ao começar a caminhar com Cristo, né, alguma coisa mudou, né? Sim. Conta pra gente como finalizou aí. Eu tive um relacionamento, né, com uma moça, e nesse relacionamento eu tive 2 filhas, a Beatriz e a Amanda. E eu trouxe elas para Marabá, elas participaram da minha vida durante um tempo, e passou o tempo, eu conheci a Wélida, né? Eu e a Fabrícia, a gente nos separamos, e eu conheci a Wélida, e daí veio todo esse desenrolar com a Wélida até chegar até hoje. Mas, assim, com meu pai, não estava dando certo, a gente não se deu bem. Meu pai não gostava, por exemplo, da Wélida. Na verdade, meu pai não gostava de nada que envolvia eu. Ele não gostava da minha ex-mulher, né? E também não gostava da atual. Uhum. E nisso afastou muita gente. Teve uma época, né, que meu pai se envolveu com um problema com a justiça e, nesse momento, eu e meu irmão, a gente encabeçou de ajudar nosso pai. Nosso pai chegou até ser detido por 30 e poucos dias, e a gente foi ajudar ele. Ajudamos ele, fizemos o que a gente podia fazer, e aí ele saiu, né, ficou respondendo por fora. E nesse momento eu fui falar pro meu pai que eu não queria mais ser casado com a
com a outra que eu queria um relacionamento história, né? novo. E ele não gostou, a gente acabou brigando e naquele momento ele se levantou, irado, me deu um tapa na cara muito forte. Eu sempre fui um cara que não fui cristão, mas eu tive muitos valores cristãos. Eu sempre dei a bênção para meu avô e minha avó até eles falecerem. Sim. Sempre dei a bênção para meus pais, tudo. Eu sempre respeitei eles. E naquele momento eu olhei para meu pai já chorando e falei, a partir de amanhã eu não lhe reconheço mais como meu pai. Não lhe reconheço mais. Nisso meu irmão veio, deu um tapa no peito do meu pai. Eita. Aí falou, olha, o senhor respeite seu filho. Ele é teu filho. Quem estava preso não era ele, era o Senhor. O que o senhor pode falar dele? Uma coisa muito forte que aconteceu entre a gente, a família. Mas aquilo, acabou que aquela explosão fez com que a gente ficasse muito mais unido. Meu irmão viu eu aos prantos chorando, ele me pegava pelos braços e falava, calma, eu sei quem você é, você sabe quem você não é isso que seu pai falou que você é. Vá para sua casa descansar, amanhã a gente conversa. Aí eu fui para casa, no outro dia meu pai me ligou, meu filho, vem para cá, eu preciso lhe pedir perdão, preciso lhe dar um abraço, eu fiz errado, fiz besteira. Eu, não, pai, eu tô viajando, eu tô em Rondon do Pará, eu já chego aí. Cheguei, abracei meu pai, abracei meu irmão, sabe? A minha vida começou a ficar muito diferente com ele. Sim. A gente se tratava que nem aqueles cachorros com medo do outro, no início. Foi muito traumatizante. Mas aquilo começou a unir muito eu. Trazer uma melhora. E né? A minha família daqui, que é meu pai, minha madrasta, meus 2 irmãos. Com meus 2 irmãos e minha madrasta, nossa, o meu relacionamento é o melhor que existe. Amo meus irmãos, amo minha madrasta, eu chamo ela até de minha segunda mãe. Sim. E acredito que é recíproco. Só que o meu pai tinha isso. Daquele momento, então, meu pai começou a cuidar de mim diferente, olhar para mim diferente, me dar valor, me elogiar. Isso foi muito bom. E eu tinha esse problema que eu dei o exemplo das 2 filhas e tinha a Wélida. Eu não queria casar com a Wélida de forma nenhuma. Na verdade, não era a Wélida. Eu explicava para todo mundo que eu não queria casar. Sim. Eu até brincava com ela que eu falei, amor, podia ser eu dou o exemplo de Brooke Shields, que é da minha época, né? Mas o Brooke Shields já tá velha, né? Pode ser a mulher mais linda que fosse. Eu namoraria com ela tranquilo. Sim. Mas ela falou que quer casar, eu não queria mais. Aí, isso me traumatizou muito e eu achava que eram minhas filhas. Eu estava longe, eu não podia casar com a Hélida, que eu ia deixar minhas filhas sem pai. E eu fui fazer uma consulta num amigo meu que mexe com constelação familiar. E ele tem uns bonequinhos lá, ele faz um teatrozinho. E nesse teatrozinho ele começou a perguntar da minha vida. E é muito interessante que ele pergunta, me conte da sua vida. Você conta aquele drama todo. Ele fala, que dia que o Botafogo joga? Que dia que não sei o quê? Bem aleatório, que tu desarma, mas acho que alguma técnica dele para virar o cérebro da gente de um dia pro outro. E aí ele começou a olhar e falou, eu já sei o teu problema. Ele escolhe uma pedra, o maior que tiver aqui. Ele escolhia a maior pedra, né? Escolhe um legozinho para ser você. Ele falou, você vai repetir essas palavras após mim, né? Pai, eu lhe perdoo. Eu sei que eu não sou aquilo que você... Ele começou a falar uma coisa e eu fui me derramando em lágrimas, chorando, falando, soluçando. E ele chegou e falou assim para mim, falou, Gustavo, já percebeu que quanto mais você tenta afastar do seu pai, igual você fica, seu pai se separou da tua mãe, separou? Você separou da tua última mulher? Sim. Quantos filhos que seu pai tinha quando separou? 2. Quantos filhos você tem hoje? 2. Se repetindo, né? Ele veio para Marabá? Veio. E você tá onde? Em Marabá. Exatamente a mesma história acontecendo. Chega, assustei quando eu percebi. Ele falou, você tem 2 opções. Ele não chama de maldição hereditária, mas ele fala que existe uma carga familiar muito grande sobre você. Sim. Você precisa quebrar aí. E foi o momento que eu decidi. Lógico, que aí entra no mérito da Igreja Nova Aliança, que vocês, quando chegaram na igreja, eu e o Hélio estava destruído, a gente tinha tentado amaziar, fazer o erro novamente, que eu tinha feito a primeira vez. Não deu certo com 30 dias. Vocês chegaram na igreja, se proporam a fazer um concerto com a gente, né? E naquele momento a nossa vida foi começando a mudar, a gente foi fazendo aquela corte, até graças a Deus a gente chegou a um casamento, e aquilo tinha que ser quebrado. Eu lembro que no dia do casamento lá, que você estava presente, não foi muitas pessoas, na verdade foram 8 pessoas, né? Sim. Eu falava, gente, me segura, eu não vou dar conta de assinar. Eu sei que isso aqui vai mudar a minha vida. Sim.
mas eu não sabia como iria mudar a minha vida. E eu estava tremendo, eu estava ruim, liguei para o meu primeiro pastor, para o Marlan, eu estou aqui, eu vou conseguir, eu vou. E eu falava, eu vou desmaiar, mas eu vou conseguir, vai dar um jeito. Forte, né? Mas graças a Deus foi leve, foi tranquilo, você e a pastora estavam lá, casei com a dona Welly da Rocha e até hoje a gente está aí. E assim, depois daquilo a minha vida realmente mudou demais. Aquilo todo, aquela maldição, aquela coisa acabou. Meu pai faleceu tem um ano e pouquinho. E graças a Deus a gente conseguiu se perdoar. Meu pai me abraçou, meu pai me perdoou. Ele me chamava... À vontade. Ele me chamava de filho. Vem aqui, eu fiz uma cirurgia, eu estava lá com a Wélida. E ele, filho, quando você estiver bem, vem descansar em casa. Eu nunca tinha tido isso com meu pai. Ele falou, vem pra cá, brigava com a Erenilde. Você vai matar meu filho se você andar que nem doida desse jeito. Você vai isso, vai aquilo. E minha vida com meu pai foi muito boa. Eu lembro que eu deixava de atender ele. Meu pai de novo. Sabe? De novo, que foi, pai, sabe? E ele estava no final da vida, ele já sabia que estava perto de ir embora. Sim. E me arrependo muito de não ter passado mais dias com ele. Mas graças a Deus eu tive com ele em vários dias. No último dia da vida dele, a gente estava lá. Amém. Ele te almoçou junto. Foi muito bom. Foi muito triste, né? Mas foi bom, a gente se perdoou. Eu estava com a Wélida, pastor Naldo, primeiro a chegar lá. Sim. Eu me senti muito abraçado pela minha igreja, sempre achei. Eu já estou na Nova Aliança, até brinco, né? Há, sei lá, 10 anos, 8 anos, 8 a 10 anos, não sei. Sabe, tantos pastores, tantos amigos meus. A gente nunca quis levar a palavra de Deus a sério. E as coisas foram se encaixando, Deus vai trabalhando da forma dele. E um pequeno alinhamento que a gente faz com o Senhor, um pequeno ajuste, sabe? É uma árvore, né? Grande, é um tronco só que floresce para tanto lado, tanta coisa que melhora a vida da gente. E meu pai faleceu, né? Veio a falecer. Minha igreja estava quase toda lá. Amém. Meus amigos estavam lá. Então, assim, foi mais leve. É triste porque ele não está aqui comigo, sim, mas, assim, do mesmo jeito que eu tinha perdido meus avós e meus avós, eu não tinha esse carinho de pai e mãe como eu tenho pelo meu pai e minha mãe hoje. Hoje eu amo meu pai e minha mãe novamente, como meus pais e minha mãe, né? E acabou a nossa história assim, né? Hoje eu quero levar o legado dele para frente. Amém. O lado bom, as coisas boas que ele fez. Ele errou, como todo mundo erra, todo, né? Mundo. Então, assim, eu não condeno, não culpo de forma nenhuma. Eu acho que o que ele fez foi sempre pensando em crescer e melhorar para a família, né? Tentando acertar. Então, com ele, acabou, assim, a nossa história acabou dessa forma. Amém. Glória a Deus. Você falou algo agora muito forte, que inclusive seria uma pergunta minha para você, né? Um pedido, para que você nos dissesse os benefícios de caminhar verdadeiramente com Deus, né? De caminhar com Cristo. Você acabou falando há pouco que um pequeno ajuste com o Senhor trouxe todo um grande resultado, né? Para a sua história com seu pai, para a sua história sentimental, que hoje é o seu casamento com a Wélida, né? Uma restauração conjugal, uma restauração familiar e tantas outras coisas, né, Gustavo, que a gente ganha servindo a Deus verdadeiramente, se inclinando para a palavra, né? Se inclinando para cada princípio bíblico que a gente conhece. Eu sempre costumo falar que uma coisa é conhecer o princípio, né? Outra coisa é praticá-lo para que a gente possa realmente obter o resultado. É igual a alguns discipulados que a gente teve, né? Como você citou, eu e a minha esposa, com você e a sua noiva na época, né? E a gente conversando sobre esses detalhes, sobre a caminhada de vocês para a oficialização do casamento, né? Até que vocês caminharam para oficializar, como você falou, e um leque de novos rumos, né? Que foram abertos na vida de vocês. Eu acredito que vocês já usufruíram
e continuam a usufruir, né? Grandes bênçãos da parte de Deus, caminhando aí verdadeiramente na presença do Senhor. Mas eu quero que você diga com as suas próprias palavras, para a gente finalizar já já o nosso talk show, quero que você diga duas coisas. A primeira é os benefícios de caminhar verdadeiramente com Cristo. E a segunda e última para fechar, você olhando para aquele take ali, você vai deixar uma mensagem para cada pessoa que nos assiste, uma mensagem evangelística, uma condução, né, dessa pessoa para a presença do Senhor. Fique à vontade. Amém. Eu sou desenvolvedor de software. Trabalho com lógica de programação. 1 mais 1 é 2 e ponto final. Se você colocar 1 mais 1 é 2,0000001, ele vai dar um erro de compilação. Então, assim, eu não acreditava nos benefícios que tem você seguir a Deus verdadeiramente. Você seguir os conselhos que as pessoas lhe dão. O senhor não foi o primeiro a falar para mim e para o Hélida, casem, vocês vão fechar essa fenda, essa legalidade na vida de vocês. Era muito difícil eu acreditar. E as pessoas, como eu falei, o senhor não foi o primeiro. Outras pessoas falaram para mim, pastor o Emerson, pastor o Lucas, que vieram antes de vocês, pastor Wagner. Então, assim, pastor Maurício. E eu não acreditava nisso. Eu acreditava que, com minha opinião, era o suficiente. Sim. E a partir do momento que a gente começou a obedecer, se atentamente ouvir sua voz e obedecer, né? É incrível como a minha vida mudou. A minha vida é a vida da Wélida. Eu vivia numa prisão por 13 a 14 anos com a Wélida dessa forma. Então, desse jeito. Dessa forma, então, e eu estava lá e eu não queria sair daquele lugar de jeito nenhum. Eu achava que minha opinião ainda continuava sendo a correta. Sim. Só que daí a gente viu que não tá certo. Aqui, ó, para mim sempre lembrar, ó. Viu? Tá aqui para me lembrar. Então não era sempre a correta que a gente tinha para fazer. Agora só falta eu não achar. Mas enfim. Aí, no momento que eu e a Wélida decidimos fazer isso, eu estava na igreja há tantos anos e eu reclamava muito. Essa igreja não me dá uma oportunidade para nada. Eu não fico nem estacionando o carro lá na frente. Será que eu vou ter que ser um pastor para um dia fazer alguma coisa aqui? Eu criticava porque eu não estava em alinhamento com Deus. Então não tinha como eu servir em alguma coisa. Eu não gostava daquilo, não gostava da Igreja Nova Aliança. Eu gostava dos pastores, dos meus amigos, mas da igreja eu não gostava. Sim. Isso foi muito difícil para mim naquele momento. Mas, aí, por obediência, a gente disse sim a nós dois, disse sim ao Senhor, disse sim ao Senhor e à pastora também, né, que foi uma opção. Vocês falaram, vocês têm opção, ou casa e anda com a gente, ou vai viver a vida de vocês. Sim. E a gente disse sim a esse projeto e de lá para cá começaram a vir muitos ministérios, muitos locais para servir. O DJ Gu floresceu. Verdade. Eu lembro que eu falei pro senhor, pastor, eu prometi que eu nunca mais faria isso na minha vida. Aí você falou, não, mas vai ser o nosso camp, vai precisar de DJ Gu de Foz do Iguaçu. Então o DJ Gu foi ressuscitado, para a honra e glória de Deus. Mas assim, dessa forma, cristão. DJ Gospel uma agora, versão, né? 2.0, né? Então, assim, só as coisas foram melhorando. A minha vida com a Wélida, a gente tá junto há mais de 12, 13, 14 anos. E nunca foi tão boa quanto está sendo agora. Glória a Deus, que bom. Eu até peguei minha Bíblia que eu queria mostrar para vocês uma dinâmica que a gente fez numa célula. Uma célula aqui em casa que hoje, graças a Deus, eu também sou líder de célula, líder de ministério. Hoje, eu só falta eu ser pastor. Daqui um dia, quem sabe? Cuidado. Mas eu amo a palavra de Deus e assim, eu deixo isso bem claro para todo mundo, eu não tenho vergonha disso. E as portas da minha vida, da minha família foram escancaradas, elas não foram abertas. Nessa dinâmica,
só para exemplificar tudo que acontece na minha vida, a gente colocou lá para a gente fazer pedidos até o final do ano passado, 2024. Sim. Que queria que acontecesse, mas tinha que ser pedidos punk, pedidos fortes. Não é eu quero, sei lá, que o Corinthians ganhe o jogo, que ele vai ganhar todos, entendeu? Mas assim, pedido forte. E eu fiz 5 pedidos que eu considerei inalcançáveis, ou muito difícil de acontecer. E coloquei dentro de um balão, numa dinâmica e foi lá. Em 2025, eu fiquei até de testemunhar isso na igreja e acabou não dando certo por causa dos tempos. Eu comecei a ver aqueles pedidos. E naqueles pedidos eu estava lá. Eu quero viajar com a Wélida para Foz do Iguaçu e com minhas filhas. Sim. Minhas filhas não conheciam a Wélida. Ela era responsável por desmoronar a vida delas. Sim. Segundo a mãe delas, a Wélida era responsável por tudo. E não era. Não era. A minha vida com a mãe delas que não tinha dado certo. A gente foi, viajou e viajamos nós 4. A Wélida foi muito bem recebida pelas minhas filhas gostaram muito dela. Glória a Deus. Aí eu coloquei lá que eu queria uma filha. Eu queria um filho novo, eu queria um filho com a Wélida, eu queria dessa forma. Não veio ainda o meu filho com a Wélida, que ainda está no projeto. Amém. Mas aí Deus abençoou com a Beatriz, a minha filha. Eu, numa viagem que eu fui para lá, ela falou, pai, eu quero morar com você. Eu nunca acreditei que ela iria fazer isso. Tomar essa decisão, né? E ela falou, eu quero e eu vou. Se o senhor quiser, eu vou. Pois eu falei, pois vamos. Então, ela veio para cá. E eu fui vendo aqueles pedidos que eu fiz, os impossíveis. Todos eles, praticamente todos, faltava um, que era que eu queria. Um dia, tá lá no púlpito da Nova Aliança Sião, falando da palavra de Deus, e eu queria que minha filha tivesse me ouvindo sentada lá. Sim. Impossível. Impossível de eu estar lá em cima, impossível de eu falar da palavra de Deus lá, impossível da minha filha estar lá. E o Renato me fala, Gugu, bora abrir um culto ali comigo, você vai abrir, fazer isso e não sei o que, blá, blá, blá. E eu tô lá e dá tudo errado, que era uma peça de teatro e não aparece. E quando eu olho, eu tô lá naquele momento e eu olho para minha filha lá embaixo, tá acontecendo o que você pediu. Eu falei, meu Deus, eu olhei para aquilo lá, tudo que eu tinha feito prova do Senhor, Ele tinha feito para mim. E eram coisas muito difíceis. Às vezes a pessoa pode achar que não era tão difícil, porque ninguém entende toda a anatomia do negócio. Sim. Mas para mim é mais fácil ganhar na Mega Sena do que essas coisas acontecerem. Então, e tudo aconteceu. Deus foi agindo, né? Deus agiu de formas sobrenaturais na nossa vida que não tem explicação para o que está acontecendo na nossa vida. Não há explicação. Então, tipo, eu brinco hoje na minha célula, que eu falo para todo mundo, e eu já tornei enjoado de tanto falar isso, que eu vivo a melhor fase da minha vida hoje. Eu não estou no meu momento mais bonito da minha vida, eu já fui mais magro e mais bonito. Né? Eu não estou com uma namorada nova, que é a namorada que eu tenho de 14 anos atrás, que é minha esposa. Eu não estou tendo uma filha nova, que nem vocês estão sendo abençoados agora, que a gente fica com uma alegria ímpar. Amém. Eu não tenho essa alegria agora, mas terei. Amém. Entendeu? Então, assim, eu não tenho mais dinheiro do que eu já tive, eu não tenho um carro novo, eu não tenho uma casa nova, eu tenho tudo como eu tinha. Mas hoje eu não sei explicar. Na verdade, eu sei explicar. Hoje eu tenho Deus dentro da minha vida, da vida da minha família, e eu vejo que Ele é suficiente para mim. Não há nada mais que eu precise do que Ele. Não há nada mais gostoso do que ter uma vida da forma que eu tenho hoje. Tanto que eu quero praticamente pegar o povo pelo pescoço e aceita Jesus, aceita que é bom, moço, sai daí, vem pra cá, aqui que é o lugar, porque é muito satisfatório viver hoje o que eu vivo. Eu sou muito feliz. Eu ainda tenho outra filha que tá lá, que eu cuido dela, que eu oro por ela, e eu não tenho mais medo de falar, Deus, é contigo. Se eu só falar que ela quer que venha pra cá, né? Eu já sei como Deus funciona. Então, assim, hoje eu não me espanto mais com nada. Para mim é muito pequeno as coisas que a gente pede hoje para Deus. Eu peço hoje para Deus me dar anos de vida, me dar saúde, me dar anos que eu quero usufruir da minha família, usufruir da minha igreja. Eu quero chegar lá em cima e falar, Deus, esse povo aí todinho aí foi eu que trouxe para o Senhor. Amém. Eu quero que o Senhor cuide deles aí agora. Porque hoje eu tenho
Eu até falo para o Hélida, me falta ainda muita coisa para mim ser um bom, não pregador, eu não gosto de usar o termo pregador porque é forte ser pastor, mas eu amo falar da palavra de Deus, eu amo discutir a palavra de Deus. Eu até falo para o Hélida que eu tenho um certo conhecimento, como é que fala? Não espiritual, conhecimento de... Me fugiu a palavra, teórico. Mas... teórico, perfeito. Uhum. Eu conheço a Bíblia legal, teoricamente, mas me falta ainda, eu vejo que falta área espiritual, eu pegar um versículo espiritualmente, discernir ele. Sim. Falta, isso ainda precisa melhorar. Né? São passos que a gente vai dando. Tanto que eu até falei já pro senhor, falei com a irmã Adriane, falei, me ensina, o que eu tenho que fazer para orar melhor, o que eu preciso fazer para mim ter uma oratória melhor. Eu sei que tem cursos na Nova Aliança Sião, né? Na Nova Aliança de Imperatriz, né? Sim. Que eu até vou fazer um. Que é o curso de líderes hoje, né? Isso. Dá para fazer ele online. Isso. A irmã Adriane me falou, e assim, eu vou fazer ele, que Amém. Eu quero melhorar meu oratório, eu quero melhorar meu entendimento bíblico, porque eu quero me preparar mais para as pessoas que virão. Continuar crescendo, né? Isso. Glória a Deus. Pois, Gustavo, para finalizar, manda uma mensagem. A mensagem. Por favor, para quem nos ouve, convidando alguém que hoje não caminha verdadeiramente com o Senhor, com Cristo. Deixa uma mensagem breve para essa pessoa. Bem, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, seguir os passos do Senhor é fácil, não é, a gente fala que não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, a gente tem que abdicar de algumas coisas sim, a gente tem que mudar algumas manias, algumas coisas que a gente é acostumado a fazer, mas assim, o benefício, o preço de andar com Jesus, ele se paga. Eu lembro da pastora dando outro exemplo, que é sobre quando você tem um filho. Você perde o seu corpo, você perde toda aquela beleza do teu corpo, as estrias vêm, tudo começa a piorar. Mas quando você vem a dor do parto, ela é muito forte. Mas depois que o parto passa, que você pega aquela criança, toda aquela dor, aquele problema a gente esquece. Então eu entendo que é dessa forma. Toda construção ela tem que piorar primeiro para depois melhorar. Nada começa bem. Você precisa ser lapidado, você precisa ser lascado. Então, assim, entrega sua vida verdadeiramente ao Senhor. Entregue. Eu ia falar, não tente se entregar. Entregar. Como eu fiz, como eu tentei fazer e como eu consegui fazer. É difícil até falar, porque eu não consigo mensurar como eu sou feliz hoje, de onde Deus me tirou, do que Deus já fez pela minha vida. Então, assim, não há preço no mundo que pague por isso. Não há iniquidade que pague uma situação dessa. Não há prazer mundano melhor do que esse. Então, assim, o recado que eu deixo para todo mundo, eu até procurei um versículo aqui que eu preciso melhorar nisso, é para quando Deus fala de a gente fazer prova dele. Faça a prova do Senhor, entendeu? Entrega a tua vida ao Senhor. Então, tem alguma coisa que você quer, coloque lá na quarta-feira, no culto da quarta de milagres. Coloca lá e faça a prova dele. Senhor, eu quero isso. E eu vou ser sincero com o Senhor, vou ser honesto com o Senhor. Então, assim, é isso. Entrega a sua vida verdadeiramente a Ele. Faça a prova dele. Deus nos ama. Deus é maravilhoso. Eu digo que eu amo a Deus antes mesmo de ser cristão. Eu amo a palavra dele. Eu já descobri que Ele é a palavra. Então, eu já amava Ele de certa forma. E Ele nos amou primeiro. Então, não tenha medo, né? Se entregue. Vá para a igreja. Vá para nós. Ou vá para que você estiver assistindo aí quiser ir. Mas vá. Entregue verdadeiramente, que eu tenho certeza que o que Deus tem para você é muito melhor do que você tem hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. Queridos, nós ouvimos aqui um pouco do grande testemunho do Gustavo. Eu acredito que, assim como eu, você foi abençoado através desse testemunho. Eu acredito que Deus falou com você através de algo que você ouviu nesse testemunho. E Deus te abençoe. Continua com a gente. Virão outros homens e mulheres contar o seu testemunho aqui no nosso Talk Show para edificar a minha e a sua fé, tá bom? Quero deixar para você aqui o endereço da nossa igreja, Nova Aliança Sião,
Folha 31, quadra 2, lote 2, bem pertinho ali da rodoviária na Nova Marabá. E lá nós temos culto quarta à noite, sábado à noite e domingo, manhã, tarde e noite. Você pode acompanhar também no nosso Instagram, @Nova Aliança Sião, e a gente aguarda você em alguma programação nossa. Deus te abençoe. Gustavo, obrigado. Prazer, Tamo junto. Que isso, bom demais. Bom demais fazer parte da vida do Senhor, da nossa igreja, amém? Glória a Deus.